Olá, sejam bem-vindos ao E2. Hoje temos connosco no Panorâmica Jorge Pelicano, um cineasta e repórter de imagem premiado quer nacional, quer internacionalmente, e mais conhecido pelo trabalho que desenvolveu na SIC ao longo de vários anos. Jorge, antes de mais, seja muito bem-vindo ao E2. Obrigado pelo convite. Como é que é passar de um curso de comunicação e relações públicas para o backstage? Backstage, para o jornalismo, mais propriamente dito, normalmente backstage está mais associado ao entretenimento, de certa maneira. Essencialmente sempre tive uma grande paixão por filmar, portanto, mesmo quando estava a tirar o curso na faculdade, por iniciativa própria, chateava, entre aspas, os meus professores para me emprestarem uma câmara e eu lembro-me para poder filmar, portanto, sei que na altura era bastante difícil. Emprestarem as câmaras aos alunos, hoje felizmente já é algo que é vulgarizado, sim, já hoje está, em dia é bastante. hoje em dia é muito mais fácil. Eu lembro que na altura na faculdade que andei durante 2 anos a fazer um primeiro trabalho, um documentário que se chama-se Fundo do Poço, que andei a acompanhar um toxicodependente na Guarda, que depois acabou até por morrer de overdose, mas portanto isso já foi algo que já vem muito de trás, desde os tempos em que os meus pais tiveram a primeira câmara, uma Video 8, uma câmara bastante rudimentar, mas muito boa na altura. Portanto, eu acho que foi fazer o curso de Relações Públicas e depois passar para as câmaras, foi um caminho, vá lá, não digo natural, mas foi o seguir uma paixão que eu já desde sempre tinha. E houve um momento em que eu decidi, de facto, que eu não queria fazer relações públicas, não queria ficar, de certa maneira, fechado num escritório ou fazer esse tipo de trabalho e queria, de facto, filmar. E a minha carreira começa por essa grande paixão que era filmar. Jorge, tu falaste aí numa coisa interessante e eu reparei na tua biografia que está no teu site oficial, que diz que alguns na tua adolescência tu te deixaste enfeitiçar, como tu disseste, por essa ultramoderna camcorder Sony que te foi oferecida na altura pelo teu pai, portanto na altura uma câmara muito boa. É já desde essa altura que veio o interesse pelo audiovisual? Sim, o meu pai sempre foi também muito um apaixonado também do cinema e lembro-me na altura, em 1989, 90, estavam muito em voga ir aos videoclubes. Hoje a juventude já é uma coisa, praticamente não existe videoclubes, os videoclubes estão na televisão, portanto, ou estão no computador, não é? Sim, mas desde o meu pai incutiu-me ver muitos filmes, também sempre quis ver muita televisão, muitas notícias. Eu quando via um carro da RTP, da SIC, na altura, quando via um carro a passar na minha terra, ficava fascinado com aquilo. Portanto, então, todo o audiovisual... o teu pai acabou por ser a tua grande inspiração. Essencialmente trouxe-me a máquina de filmar, deu-me uma máquina de filmar e eu apaixonei-me pela máquina e comecei a fazer trabalhos sozinhos, comecei a filmar os casamentos dos meus primos, das minhas tias, que na altura, e comecei a fazer algumas montagens. Na altura a gente fazia montagens de vídeo para vídeo, não havia computadores para montar, mas sim, de facto, foi o lado paternal que me aproximou dessa paixão que é filmar. Jorge, tu já estiveste na pele de realizador, operador de câmara, editor de imagem, operador de som e em muitos outros papéis, quer na televisão, quer no cinema. Em qual destes lugares é que tu te sentiste mais desafiado? Não, como repórter de imagem da SIC, para mim foi de facto onde eu aprendi quase tudo no ponto de vista no jornalismo. E também aí comecei a trabalhar mesmo na área do cinema, a fazer documentário. Os meus primeiros 2 filmes foram feitos, eu ainda estava na SIC. Não, o desafio é grande, portanto, mesmo na SIC é óbvio que passei por experiências incríveis, estive em cenários de conflito, estive em cenários de desgraça, de catástrofes naturais, estive no Haiti, ou seja, tudo isso foi sempre muito desafiante. Até há cerca de 2 anos em que decidi enverdar mesmo só pela carreira de realizador de cinema. Neste caso o que eu estou a fazer é cinema documental, porque o documentário, e neste caso o cinema documental, dá-me outras perspectivas, dar-me outros caminhos
que o próprio jornalismo naturalmente não me dá. Ou seja, de certa maneira, eu posso dar-me um pouco mais de um olhar no cinema do que propriamente no jornalismo. No jornalismo temos que explorar novas vertentes. Novas vertentes. Que o jornalismo não possibilitava. Não possibilita, mas não tem que possibilitar. O jornalismo é algo que tem que ser extremamente objetivo, em que nós não podemos ter, de certa maneira, a nossa opinião. O cinema nós já podemos ter um olhar mais subjetivo e aí abre-nos outros caminhos, outra liberdade para contar histórias, porque no fundo é aquilo que é a minha arte, é contar histórias e eu utilizo o cinema documental para o fazer. Tu falaste nas várias experiências que tiveste na SIC. Tu, enquanto repórter de imagem, quais é que para ti eram as principais diferenças entre a informação diária e a tal informação de investigação que tu falaste, portanto, que é mais passada no tempo? Essencialmente é algo que faz toda a diferença. É o tempo, o tempo. Para a informação diária nós não temos tempo, temos só o tempo de cobrir um determinado evento, uma determinada história e tem que ser de uma forma muito rápida porque, como se diz, como é o noticiário do dia-a-dia, essa notícia tem que ser emitida ou no Jornal da Noite, ou da 1 ou das 8. Numa reportagem de investigação temos tempo para estar com os protagonistas da nossa história, temos tempo para investigar, temos tempo para refletir sobre ela, portanto, esse tempo é que faz toda a diferença depois no produto final e são histórias mais refletidas, não são aquelas histórias imediatas que nós temos que logo pôr no ar diariamente. Sim, hoje em dia quase foi como tu disseste, hoje em dia as notícias... a necessidade de colocar as notícias no ar é quase instantânea. Sim. Até porque há outros meios, para além da televisão, que, portanto, hoje em dia as pessoas têm acesso a essas notícias através das redes sociais e tudo. Portanto, como disseste, na informação diária é necessário quase essa instantaneidade, que não é necessário... Sim, mas continua a haver espaços de grande reportagem e todas as televisões portuguesas continuam com espaços de grande reportagem, que permitem um pouco mais o ir mais à frente nas histórias e refletir um pouco, para que possamos também refletir um pouco sobre elas. Enquanto realizador, tu já realizaste 2 documentários, entre eles em 2009 o Pares Cotiolho, com o qual conseguiste um enorme feito, que foi ganhar 6 prémios no mesmo dia. Sim. Este reconhecimento do teu trabalho deu-te a possibilidade de financiar novos projetos? Eu, neste momento, há coisa de 2 meses, apresentei a minha terceira longa-metragem, que se chama Separa de Repente o Pensamento, que também não foi financiada. Portanto, a resposta é não. Portanto, os outros prémios que ganhei não me permitiram arranjar financiamento. Isto porque não é fácil para eu não me considero um jovem realizador, não é fácil para um jovem realizador conseguir logo financiamento, portanto, porque depende um pouco do currículo, depende um pouco do trajeto que nós temos, e eu ainda não tenho esse currículo, apesar dos prémios, não tenho, a nível de número de longas metragens, não tenho ainda um currículo... Se calhar mesmo realizadores mais experientes também têm alguma dificuldade em conseguir esse financiamento. Mas já tem um outro trajeto que eu ainda não tenho, até porque só agora, há relativamente 2 anos, é que eu estou profissionalmente a tempo inteiro como realizador. Como eu disse anteriormente, eu anteriormente acumulava, era uma espécie de realizador em part-time, ou seja, e foram projetos muito pessoais, não digo, eram projetos quase um one-man show, em que eu fazia grande parte das coisas. Hoje em dia não, hoje em dia já felizmente tenho uma estrutura em que trabalho, que é numa produtora que se chama-se Até ao Fim do Mundo, e a partir daqui é que esperamos conseguir enverdar por um caminho para conseguir mais também financiamentos, e é isso que também estamos a trabalhar para os próximos projetos. Jorge, tu falaste no teu mais recente documentário, portanto, o Para-me de Repente o Pensamento, que foi o grande vencedor do Festival Caminhos do Cinema Português no ano passado em Coimbra, porque acumulou, lá está, o grande prémio com o prémio do público. E tal como tu disseste, foi a primeira vez que estiveste full-time como realizador. O que é que mudou deste trabalho para os outros que já tinhas feito anteriormente? Em primeiro lugar, mudou um pouco o meu olhar como realizador. Ou seja, porque também tive um pouco mais tempo para me concentrar apenas na realização.
isto também deve-se ao quê? Deve-se ao facto de eu, neste momento, já ter a possibilidade de ter uma equipa, uma assistente de realização, uma produtora, que antes não tinha. Portanto, ou seja, anteriormente eu tinha que me preocupar muito mais com os aspectos técnicos e preocupava muito com isso, com os próprios aspectos técnicos, direção de fotografia. E agora já podes delegar isso, entre aspas. E hoje eu já posso delegar, ou seja, o facto de ter uma estrutura, eu posso me concentrar apenas na narrativa cinematográfica, no meu olhar cinematográfico e a maneira como eu conto a história. Essa, na minha opinião, foi a grande mudança. E depois já também, na minha opinião, não digo uma evolução, há um olhar diferente que é o olhar do resultado de alguma experiência, de coisas que eu, entretanto, de influências que eu entretanto, fui tendo e que vai mudando, é óbvio. Provavelmente, essa mudança, não digo uma evolução, mas no meu próximo filme vai continuar a haver essa mudança, que é fruto, de facto, daquilo que a gente vai absorvendo da realidade, porque a minha inspiração, eu não me considero um realizador que me inspiro por realizador A, ou B ou C. Tenho referências, como todos os realizadores têm, mas as minhas influências são coisas do cotidiano, coisas simples. Às vezes é mais a literatura, mais, sei lá, a própria pintura do que propriamente o cinema em si. Este documentário tem um título interessante, portanto, para de repente o pensamento. Alguma vez te aconteceu parar realmente o pensamento no momento depois de dizeres está a gravar? Em que sentido? Em que está a gravar, mas... Enquanto realizador. Mas os meus trabalhos, como os meus trabalhos são ligeiramente são documentários, ou seja, eu estou sempre, eu basicamente eu não interajo com a realidade, eu apenas faço o contrário, eu capto essa realidade, portanto não é mais um ato de ver, de absorver aquilo que eu estou a fazer, do que propriamente eu intervir nessa realidade. Por isso, como eu não intervenho nessa realidade, não dá para me parar o pensamento. O que é que mais te orgulhou neste filme, neste último documentário que realizaste? Em primeiro lugar, ter trabalhado porque apesar de ser um documentário, tem um ator dentro do próprio filme, que se chama-se Miguel Borges, foi a oportunidade de ter trabalhado, na minha opinião, com um dos melhores atores portugueses. Não é um ator altamente conhecido, mas nem sempre a qualidade tem que ser sempre conhecida não é conhecida por toda a gente, felizmente, porque é um ator que também não faz novelas e infelizmente hoje as pessoas só conhecem os atores pelas novelas. Portanto, esse foi em primeiro lugar ter trabalhado com o Miguel Borges e depois ter tido a oportunidade de conseguir entrar dentro de um hospital psiquiátrico no Porto, o Hospital Conde Ferreira, e tentar contar uma história que é difícil, uma história de doentes mentais, de doentes com doença de esquizofrenia, e tentar respeitá-los, tentar contar aquela história, mas ao mesmo tempo respeitá-los por aquilo que eles são e não entrar por aquele clichê de que eles são os maluquinhos e essas coisas todas. Aliás, o filme, no fundo, o filme tentou fazer uma espécie de update do que é a vida dentro de um hospício hoje em dia. Jorge, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica. O E2 está de volta na próxima semana.